A Amazônia Venture Builder, ela surgiu de uma necessidade do mercado, do nosso ecossistema, Uhum, né? E a gente tem o mercado da tecnologia, né? uhum. Onde entram as startups. A startup ela já vem de uma etapa aí de mais de 8 anos de desenvolvimento de um trabalho voluntário chamado Remada Ambiental, né? E aí a gente veio com a proposta de imprimir tecnologia nesse processo. Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. O Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Eu sou Fernando Moreira, respondo pela direção executiva. Este canal tem por objetivo disseminar assuntos da área de ciência, tecnologia e inovação. Hoje nós teremos uma entrevista com uma excelente pessoa chamada Bruno Alencar, da Amazônia Venture Builder. Fique conosco. Então, como de costume, quem é o Bruno Alencar? Bom, professor Fernando, eu sou um profissional que veio da indústria, Uhum. né? Trabalhei há 13 anos na indústria, desenvolvendo soluções industriais, automações e entrei no mundo do P&D, né? Então, em 2017 tive a oportunidade de entrar no mundo do P&D e aí comecei a desenvolver esse universo de tecnologia, né? Então, com isso eu entrei de cabeça, né, nesse universo mesmo e comecei a entrar nessa área de startups. Né? Foi onde Uhum. eu realmente gostei, vesti a camisa e hoje eu sou um dos profissionais do mercado aqui da Amazônia que trabalha especificamente com desenvolvimento de startups. Eu sei, nós temos um público diverso aqui, Bruno, e são pessoas que, alguns são conhecedores, não são, né? Como o canal aqui, ele tem por objetivo falar sobre assuntos da área de ciência e tecnologia, falamos de educação, terceiro setor, eu sempre digo que a gente fala de projetos do bem, correto? Mas muitos não conhecem, né? O que que é uma startup, Bruno? Bom, de forma bem simples, né? Uma startup ela é uma empresa de base tecnológica, né? O que que isso quer dizer? Ela usa uma tecnologia para fornecer o seu serviço ou o seu produto, né? Então, isso é o princípio básico. Em 2021, o Brasil aprovou o Marco Legal das Startups, regulamentando esse segmento, né? Uhum. Então, a partir de 2021, a gente tem o Marco Legal e o Marco Legal definiu alguns critérios. Então, por exemplo, tem em alguns pontos a startup ela é definida como uma empresa de até 10 anos. Então, mais de 10 anos, ela já perde essa possibilidade de ser considerada como uma startup e se torna apenas uma empresa de tecnologia. Mas até 10 anos de vida, ela é uma startup, ela é uma empresa inicial de base tecnológica que vende um produto ou um serviço através da tecnologia. Então, vamos assim a alguns exemplos. Eu estou perguntando do amigo porque ele é quase uma autoridade no assunto, né? Eu sei, mas o meu público às vezes não sabe. Então vamos aqui a alguns exemplos para entender assim. Você tem dois mundos diferentes: o mundo do empreendedor do passado, onde não tinha esse excesso de tecnologia, e o mundo do empreendedor do presente, onde às vezes ele descobre algo da tecnologia, puxa, aqui dá para virar um produto ou um serviço. Tem alguns exemplos para dar aqui para a gente? Sim, então vamos lá, olha só, professor Fernando. De uma forma bem simples, né? O empreendedor tradicional. O empreendedor tradicional é aquele empreendedor que vai na economia tradicional, que é, ele vai montar uma pizzaria, ele vai montar uma padaria, ele vai montar uma loja de artigos de papelaria, né? Uhum. Esse é o mercado tradicional, onde existe o varejo, né? Compra e venda de produtos, serviços, etc. Certo? E a gente tem o mercado da tecnologia, né? Uhum. Onde entram as startups. Então vamos dar exemplos. No começo da década passada, ali 2010, 2011, 2012, a gente surgiu no Brasil uma startup chamada iFood, Uhum. né? Então, para quem não conhece ainda o iFood, né? Será que alguém ainda não conhece o iFood, professor? Muito Sim. difícil, né? Então, o Uhum. iFood se tornou uma das maiores empresas de tecnologias do Brasil hoje, né? Uhum. Ela vende uma solução que ela conecta o restaurante ao consumidor através de um aplicativo e ele consegue fazer esse pedido, né, de uma comida, de um produto, de um serviço através da tecnologia. Então, isso é um exemplo de startup, né? Hoje a gente tem no Brasil Nubank, iFood, grandes empresas de tecnologias que foram startups no passado, E né? me permita aqui uma parte do que você falou como exemplo. Você começou com o iFood, né? A tecnologia possibilitou conceitos novos dentro da economia. Um Sim, deles é chamado economia colaborativa, né? sim, Onde, por exemplo, eu posso unir vários motoristas de carro, certo? exatamente. Em torno de uma plataforma, que foi o conceito dos aplicativos
De mobilidade urbana. mobilidade urbana, né? Então, Exatamente. são esses exemplos hoje que o mundo da tecnologia está possibilitando, certo? Surgirem novas formas de fazer negócios, né? Exatamente. E aí entra um conceito, professor Fernando, que é o seguinte, né? É a questão da transformação digital, né? Uhum, Então, por com exemplo, a certeza. gente tem um serviço tradicional que é o contador. Uhum, Toda empresa precisa de um contador, né? Toda empresa precisa de um contador para fazer as guias fiscais, Receita Federal, impostos e tributos, folha de uhum, pagamento, etc. E hoje em dia você tem também o contador digital. Então hoje tem plataformas no mercado que você assina lá um plano e você vai ter um contador sem precisar necessariamente ser uma pessoa, um ser humano. sim. É uma plataforma que vai fazer tudo isso para você, né, de uma forma bem estruturada e resumida. Pode usar inteligência artificial ou não, né? Então existe esse modelo. Então você tem o contador tradicional e o contador digital, né? Que hoje pode ser startups que usam a tecnologia para fornecer um serviço de contabilidade, por exemplo. Então, o que a gente então aprende, para quem está nos vendo nesse dia, né? Você tem a economia antiga, aquela que, como não tinha muitos recursos tecnológicos, não tinha nem internet, Exatamente. não surgiram oportunidades de negócio como está surgindo hoje. E aí, Bruno, a gente entende que hoje a tendência, como a tecnologia ela é muito exponencial, ela vai crescer muito rapidamente, né? Haja vista o que a gente está vendo com a inteligência artificial, Exatamente. haja visto o que a gente está vendo com a guerra na Coreia, Exatamente. Na Coreia não, na Na Ucrânia, Ucrânia desculpa, a guerra na Ucrânia que revolucionou os conceitos de guerra, também. onde você pega a economia da guerra. Eu pego um drone que custa centenas de dólares e destruo um carro que custa, às vezes, centenas de milhares de dólares, Exatamente, professor. né? Então, esse modelo econômico com base na tecnologia que vem revolucionar muita coisa e vai ser muita coisa doida, né? Que vem por aí Exatamente. pela frente. Tem uma pesquisa de uma grande agência internacional de RH, né, uma das mais conceituadas do mundo, professor Fernando, que fala o seguinte, que 85, olha só que número assustador, 85% dos empregos que vão existir no futuro ainda não foram nem criados. Sim, com certeza. Entendeu? Vai Então, quer ser. dizer, as profissões tradicionais, elas vão se reformar, né? Vão se tornar outras coisas. Então, assim, antigamente eu até brincava, tem um amigo meu que ele é piloto de drone, né? E a gente fala, pô, piloto de Piloto de drone? drone. Aí você fala, como assim, cara? Ele é um cara que tem uma licença da ANAC, tem toda uma regulamentação e ele ganha um bom salário. Ele é piloto de drone, é a profissão dele, né? Antigamente a gente fala, isso é uma brincadeira, isso é uma coisa É. que ainda não era possível, né, na nossa realidade. Não, e olha só, a título de exemplo, eu vi um documentário que falava da guerra da Ucrânia. Eles estão gamificando a guerra. Também, Então, também. criaram grupos de jogadores, né? Uhum. E ainda tem lá, olha, um soldado morto é X ponto, um carro assim, X ponto. E as equipes que ganham mais ponto têm mais oferta de produto que o governo investe nessa equipe. Olha que Sim. loucura vai ser, né, no futuro. Muito doido A mesmo. gente nem, com essa situação da inteligência artificial, a gente não consegue mais ver os próximos 5 anos, né? Exatamente. Então, assim, a inteligência artificial está mudando muito rápido, todos os segmentos, né? Todos os segmentos. Hoje em dia você tem impressora que faz comida, né? É, Imagina, eu quero pedir uma pizza e lá vai imprimir uma pizza para você. é muito doido mesmo. Mas é uma outra coisa. Então, bora mudar um pouquinho e vamos falar da Venture Builder. Antes de falar da Sim. Amazônia Venture Builder, eu queria entender o seguinte: nesse ecossistema, quando a gente fala ecossistema, assim, nesse mundo, né, de vários atores que estão aqui para apoiar projetos de pequenos estudantes, jovens estudantes que estão na universidade, que surgem com uma ideia. E eu queria saber assim, qual é o papel de uma Venture Builder? Ou vamos começar, o que é uma Venture Builder? Tá, então vamos lá. Dentro desse ecossistema de tecnologia, inovação, empreendedorismo, né, a gente tem as startups, que Uhum. são as empresas de base tecnológica, como eu falei, né, professor? E dentro desse ecossistema tem os agentes que dão suporte a essas startups, né? Uhum. Uma startup, uma empresa de Vamos base chamar de tecnológica, financiadores ou não? não São. seriam necessariamente Aham, financiadores, tá? aham. Nem sempre são Nem sempre são, financiadores, ok. isso. Mas assim, essas startups, elas são empresas novas, muitas vezes com jovens de 20 anos, vinte e É. cinco anos, 30 anos ali, Uhum. e ela tem uma estabilidade muito alta.
sim, né? Um risco muito alto de não dar certo. sim. Né? Então, a gente tem um número de mercado mundial que é a cada 10 startups abertas, uma sobrevive. Né? Uhum, uhum, Então, isso é um número que mostra o risco do negócio, certo? uhum, Dentro desse risco, a gente tem os mitigadores, que são esses agentes. Né? Então, os principais agentes de um ecossistema de inovação é, são as incubadoras, as aceleradoras e as venture builders. Então, a gente tem esses três agentes principais dentro desse uhum, ecossistema, uhum. né? Então, a incubadora, ela é numa fase muito mais inicial do negócio. Então, a incubadora, ela vai usar a estrutura de uma universidade, de um órgão ali, dentro de uma secretaria de tecnologia, né? Então, você tem incubadoras que estão ligadas a grandes instituições. Uhum. Essas incubadoras vão fomentar essa ideia na base. Pega um aluno universitário que está desenvolvendo um projeto, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, e incuba aquele projeto e aí aquele projeto vai se tornando uma empresa. Né? Uhum. Então são as incubadoras na fase inicial. Após essa fase, tem as aceleradoras. As aceleradoras vão falar, cara, isso aqui já está legal, vamos desenvolver essa ideia e acelerar ela mais rápido, chegar um pouco mais avançada, mais rápido, né? Uhum. Então a aceleradora ela vai te dar educação financeira, ela vai te dar situações de modelo de negócio, vai te ajudar a estruturar o A tamanho do contabilidade da mercado, empresa, contabilidade, tudo isso. ajudar você a montar o CNPJ. Então ela faz toda essa parte para acelerar você, né? E uma Venture Builder entra ali numa terceira camada que ela faz um papel parecido com uma aceleradora, mas ela não é uma aceleradora, porque ela é voltada para negócios. Ela vai abrir mercado para startup. Aham. Ela vai buscar investidores para essa startup. Então ela vai Uhum. para um ponto mais acima, onde a startup ela tem uma maturidade maior já, ela já está constituída, ela já tem um modelo de negócio estabelecido, e aí a Venture Builder vai fechar parcerias. A gente vai ajudar você a fechar um contrato com a Bemol, a gente vai Uhum. ajudar você a fechar um contrato com o governo, a gente Uhum. vai ajudar você a conquistar um investidor. Eu preciso de R$ 1 milhão agora, eu posso conquistar esse R$ 1 milhão como? Através de P&D, né, Suframa, Que é Zona lei de Franca, lei de informática. informática. Uhum. Eu posso conquistar esse 1 milhão através de um investidor anjo, né, um investidor privado, Ou ou um um edital venture público, capital, né? Um um edital. edital público como a FINEP, né? Então, Uhum. isso é um suporte que a gente dá como Venture Builder para as startups. A gente vai mostrando para ela esses caminhos de como captar esse recurso, né, para que ela avance mais rápido e feche grandes negócios. Então, Beleza. uma Venture Builder ela vai muito mais na etapa mais profissional e mais de negócios de uma empresa, uma startup de base tecnológica. Legal. Agora, então, como é que surgiu a Amazônia Venture Builder? Como é que surgiu? Já que agora nós já chegamos, já entendo o que é uma Venture Builder. Como é que surgiu a Legal. Amazônia Venture Builder? Pessoal, essa pergunta é muito legal, porque assim, a gente tem um orgulho de contar essa história, né? A Amazônia Venture Builder, ela surgiu de uma necessidade do mercado, do nosso ecossistema, Uhum. né? Então, como que a gente entendeu isso, né, professor? A gente, em 2022, nós montamos a primeira startup, né? Uhum. Eu conheci o meu sócio, o Bragança, que hoje é o diretor de operações da Amazônia Venture Builder, né? Eu conheci ele e a gente montou a nossa primeira startup. Essa primeira startup, em 2022, começou a se destacar no ecossistema. Começou a ganhar vários prêmios, ganhar várias Qual era a proposta? Desculpa, qual premiações. era a Era proposta? uma proposta que conectava serviços com os solicitantes de serviço. Eu preciso limpar meu ar-condicionado. Em Ah, vez de você entendi. procurar lá no OLX, você ia procurar no aplicativo, você ia encontrar um profissional, ele ia na tua casa e fazia o serviço. Específico para Para vários serviços, vários. Entendi, pintura, reforma, mão de entendi. obra, etc. Né? E essa startup começou a se destacar bastante. Quando essa startup começou a se destacar, a gente começou a chamar a atenção do ecossistema. E outras startups vieram até nós. Poxa, Uhum. Bruno, Bragança, ajuda a gente, vamos desenvolver aqui, Uhum. ajuda a gente a desenvolver nossas ideias. E ao final de 2022, a gente tinha já 4 startups associadas à nossa startup. Aí a gente Uhum. falou, não, cara, vamos parar tudo aqui. Vamos entender o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é Venture Builder. Então a gente parou e estruturamos, né, fizemos a estratégia da criação da Venture Builder. Uhum. Quando a gente criou a Amazônia Venture Builder, professor Fernando, e a gente lançou ela no mercado, foi
unânime assim a procura. Muita gente procurou a gente, né? Hoje a gente tem mais de 90 startups, né, ao nosso redor, cadastradas no nosso Legal. sistema, procurando nossa ajuda, né? No nosso portfólio hoje são 24 startups, né, que estamos desenvolvendo, né, acelerando essas startups, ajudando essas startups a fecharem negócios, né, e estamos crescendo, né, cada Legal. vez mais nesse crescimento aí. Então, vocês atraem os investidores para essas E startups, né? também. Como é que fica a questão? Aí me explica, até para a Moura que tem interesse nisso, né? Uma empresa pode participar como um tipo de investidor, comprar uma cota? Como é que Sim, funciona isso aí? Explica para o público que não conhece, assim. sim. Eu tenho uma ideia do que é, então. Sim, hoje nós somos uma SA de capital fechado, né? Uhum, Então é uma sociedade anônima e nós temos investidores, né? uhum, Então hoje são 50 investidores no nosso portfólio, né? De investidores da Amazônia Venture Builder, né? E esses investidores participam das ações junto com as startups, né? Às vezes ajudam até as startups a fecharem grandes negócios, né? Então é um ecossistema bem ativo que a gente procura movimentar sempre, né? Trazendo legal. resultados, trazendo investimentos. O ano passado, por exemplo, professor, um dos dados que a gente tem do ano passado foram 8 milhões de reais que a gente conseguiu captar para as startups do nosso portfólio, né? Uhum, Em recursos de P&D, em recursos de FINEP, em recursos de investidores anjos. Então, assim, a gente atraiu muitos negócios interessantes, né, legal. para as startups do nosso portfólio. Tá? E esses investidores, professor, hoje são investidores, né, da nossa região, são investidores empresários, são desenvolvedores de software, são pessoas normais, CPFs, que procuram entender esse universo de startups e tecnologia e procuram entrar de alguma forma, né? Então a gente tem aí algumas formatações. Se vocês tiverem mais curiosidade, nos procurem para saber, né, sobre quais são os modelos e as possibilidades que a gente tem para entrar nesse universo de investimento para startups. Então, a gente vai pedir para o nosso pessoal colocar o link, o site, eu não sei se vocês têm, Sim, né? Para poder justamente quem tem interesse em investir ou quem tem interesse em participar como cotista, né, da SA fechada que você falou, sim, o termo é esse, né? Ou também você que tem interesse em uma startup, né? Então, exatamente. tem sido boa a procura. Agora, só para uma última pergunta, é, você já me falou, mas eu queria relembrar, porque eu sei que tem startups lá com soluções muito legais, você já tem me Muito. falado, né? Dá exemplo aí de umas duas ou três aí, exemplos muito Eu vou legais. dar um exemplo de uma que a gente gosta muito de falar, né? Que é a Alt. Inclusive, um Não spoiler. é Audi, Não, Alt. Out. Ah, então eu tô AWTY. brincando, tô brincando. Gente, Sim, a Alt, ela é uma startup que emprega tecnologia para limpeza de rios e garapés na Amazônia, né? legal, isso é muito Hoje, legal. a startup ela já vem de uma etapa aí de mais de 8 anos de desenvolvimento de um trabalho voluntário chamado Remada Ambiental, né? E aí a gente veio com a proposta de imprimir tecnologia nesse processo, né? Então a gente criou dois equipamentos que coletam lixos na superfície da água com uma Uhum. esteira automatizada, um negócio muito bacana. Tecnologia mesmo na veia, professor, assim. E essa startup, por exemplo, se destacou, né? Ela já captou ao todo 2 milhões e 300 mil reais de Pô, legal, investimentos, né? legal. Então ela está desenvolvendo, está com uma equipe muito boa. E agora, recente, no final de semana agora, professor Fernando, ela gravou no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ah, Olha legal, só que legal, legal, vai sair em legal, rede nacional, legal, né? Uma startup do nosso portfólio aqui da nossa região da Amazônia, né? legal. Muito bacana. E outras startups, né? A gente tem uma que é bem conceituada também, já bem conhecida, é uma startup grande, né? Que é a Boron Motos Elétricas. Então, essas motinhas elétricas que você vê rodando aqui na Aham. cidade de Manaus, 99% eu diria que é da Boron, tá? Então, essas motinhas elétricas, a Boron hoje tem uma fábrica no distrito, ela produz as motos aqui, né? E ela é uma startup que já teve aí faturamentos de mais de 6 milhões de reais nos Mas anos então ele anteriores. ainda está no período de startup. Você falou que Sim, após 10 anos ele isso, já sai desse período. exatamente. É quando se entende que ela já está madura e não Exatamente. precisa estar Naquela na classificação, classificação. Entendi, entendi. entendeu? Mas ela é uma startup bem conceituada, já vendeu mais de 3 mil motos aqui no Não, com mercado, certeza. tem unidade em
Porto Velho, né? Tem uma sede em uma loja em Porto Velho também, assim, e é bem conceituado. Então, assim, são alguns exemplos, né? A gente tem 24 startups, a gente tem startups só de tecnologia, de softwares, desenvolvimento de soluções para software, né? Aplicativos, etc. E a gente tem startups aplicadas ao ISD, né? A parte verde, que a gente chama de soluções verdes. Então, como a Alt, como a Amazonzyme, que desenvolve enzimas amazônicas. Então, assim, tem várias outras startups. A FIPO, que produz plástico. Essa é muito interessante também, professor. Inclusive, ela está se destacando bem, está ganhando vários prêmios aí. A FIPO, ela faz plástico, bioplásticos com caroço de açaí e caroço de tucumã. Ah, Né? legal, Então, assim, legal. hoje que é uma problemática do nosso ecossistema, da cadeia do açaí, né? O caroço do açaí fica jogado para trás. Né? Uhum. Então a FIPO consegue reaproveitar esse caroço e fazer um bioplástico. Hoje ela está fabricando pedais de bicicleta com bioplástico de caroço de açaí. Pô, legal. Para terminar, eu queria fazer uma última pergunta. Já que a gente falou assim, você é um cara que tem uma startup, pode procurar a Amazônia Venture Builder. Quem compra cotas como investidor, qual é o benefício? Que isso é legal para a gente divulgar, né? Porque atrai também novos investidores, né? Sim. Qual é o benefício para quem compra uma cota de participação? Você entra dentro desse ecossistema, né? Você recebe informações, né, Uhum, sobre o que está sendo desenvolvido, você participa das ações, né, junto com as startups, junto com o nosso. Você é uhum, convidado a participar disso, né? uhum, E aí tem os momentos também de avaliações. Então, os investidores podem avaliar as startups, né? Eles podem também ter um contato direto com aquela startup e investir diretamente naquela startup, mas para todos os investidores, eles são sócios de um pedacinho também de cada startup. ou Né? seja, eles vão ter, como na Bolsa de Valores, vão ter também proventos, vão receber proventos no Sim, vão investimento? receber dividendos a partir que essas startups vão se maturando ali, né? Vão Aham. ganhando maturidade, eles vão recebendo dividendos sobre esses investimentos. Legal. Bruno, eu queria te agradecer muito pela tua presença, ter vindo aqui. Você que ficou até agora, se esse conteúdo lhe interessou, deixe seu like, compartilhe isso para que novas pessoas venham ter acesso a esse conhecimento. Bruno, muito obrigado, viu? Muito Sucesso obrigado. lá no seu trabalho. Obrigado também. Obrigado pelo convite. Agradeço a audiência e a presença de todos, tá? Até mais, pessoal. Até mais.